Boa noite a todos. Com muita alegria que regresso a esta casa, uma casa do coração ao qual eu me afeiçoo muito. Então vamos pedindo a Jesus e Nossa Mãe Maria que nos abençoe nesta noite, para que possamos seguir em frente em nossa caminhada de luz, com os nossos desafios, não é, gente? Que nós possamos aí fazer a parte que combinamos, né? Ao regressar neste planeta. Então nós queremos falar, o tema da noite, é a importância da família em nosso desenvolvimento espiritual. A família é nós bem sabemos, nosso Mestre Jesus também veio por uma família. Maria, sua mãe, José, seus irmãos. Tamanho é o papel da família em nossas vidas. Então, nesta noite, nós queremos refletir, dividir algumas ideias com os caros irmãos, para que possamos melhorar o relacionamento dentro do nosso lar. Porque é lá que se encontram os nossos maiores desafios. Sabemos que o grupo familiar, ele é formado por espíritos afins e também por espíritos que não simpatizam conosco. Então nós temos na nossa família pessoas que nós temos uma tremenda afinidade e com outros nem tanto. E vem aí o nosso desafio de se aproximar desse parente mais difícil, de fazer a nossa parte enquanto família. E a família, ela é uma instituição de amor. Nós estamos ali agrupados para caminharmos juntos e para fazermos a nossa melhora, a nossa individual e de todos que caminham conosco. Então nós separamos uma questão do Livro dos Espíritos. É a questão 775. Kardec pergunta aos espíritos: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E a resposta unânime vem: uma recrudescência do egoísmo. Então a palavra recrudescência, ela remete a algo exagerado, a algo que é renovado com tamanha intensidade. Então imaginem, é um tremendo cultivo do egoísmo, do orgulho, onde nós pensamos só em nós mesmos e esquecemos que o outro existe. Então a família realmente é o nosso maior desafio. Mas tem salvação sim, depende do nosso empenho, do nosso afinco, da nossa vontade de melhorar. E nós falamos que a Terra, ela é uma escola de aprendizado. A família é a sala de aula. E aquele parente mais difícil, aquele parente que nos testa a nossa paciência, ele é o nosso professor. E é mesmo, é com ele que nós vamos aprender, é com ele que nós vamos testar ali a nossa paciência, a nossa tolerância. É tarefa nossa. E os desafios no lar existem para todos, sem exceção. Todos nós aí somos testados neste sentido. Mas são oportunidades para o nosso crescimento. O nosso crescimento, melhoramento íntimo. É um laboratório. Dr. Bezerra de Menezes, ele costuma dizer que o lar é uma academia espiritual. Olha que sabedoria. O lar é uma academia espiritual. Então nós não vamos para a academia para malhar o corpo, para ficar forte, não é? Vamos ficar. Igualmente o nosso espírito precisa disso. O nosso espírito nós precisamos malhar mesmo, tirar os excessos, precisamos, limpar o nosso espírito tanto quanto cuidamos do corpo. A saúde que tanto almejamos, ela vem desse equilíbrio. Saúde do corpo, não é? Do espírito e da nossa mente. Então, se o lar
uma academia espiritual, eu preciso estar em constante treino, não é, gente? Um treino diário, um treino nosso. E, falando um pouco do egoísmo, nós buscamos novamente o significado da palavra egoísmo. E o dicionário diz que é o hábito ou a atitude de uma pessoa colocar seus interesses, opiniões, desejos, necessidades em primeiro lugar, em detrimento do ambiente e das demais pessoas com que se relaciona. Então, voltamos a dizer, o egoísta só enxerga o próprio umbigo. O egoísta quer os seus caprichos, os seus desejos atendidos sempre em primeira instância, sempre em primeiro lugar. E também uma questão que nós preparamos para a noite é a 913 do Livro dos Espíritos, que eu quero ler para vocês. Então Kardec pergunta aos espíritos: entre os vícios, qual que podemos considerar radical? Vem a resposta. Já dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele se deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los, enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então nós temos que, segundo os espíritos, praticar constantemente o exercício em vida familiar. E este exercício não é pensar só em mim, é pensar no outro, é aceitar quem pensa diferente de nós. Na mesma casa, nós vamos encontrar pessoas diferentes de nós. E nós temos o direito de ser como nós somos, e precisamos deixá-los também serem como quiserem. Chico Xavier diz, não é? Eu dou o direito a todos, de serem como quiserem, e a mim como devo ser. E é isso que nós precisamos aplicar. Deixar o nosso familiar ser quem ele é. A renunciar é complicado, não é? Mas nós vamos precisar ceder em algumas vezes, em muitas vezes. Disso resulta a paz do espírito, a paz da nossa mente. Nós precisamos ceder, precisamos renunciar. Todo mundo tem que ceder, mas nós queremos que só a nossa vez nunca chega. Então é o familiar, mas é meu marido, é minha esposa, nunca somos nós. Então nós precisamos parar de culpar os outros. Nós transferimos a culpa. A culpa que é nossa, nós transferimos para o outro. Então nós precisamos aí assumir o nosso papel, dentro do lar. Nós também temos aí, mas não é uma culpa, pessoal, que vai nos, deixar para baixo, porque culpa demais nos adoece. Mas é uma culpa que nos impulsiona, que nos ajuda a seguir em frente. E não a culpa que só judia de nós, que nos deixa de braços cruzados e que nos paralisa. Esta não é uma culpa saudável. E aí nós vamos adoecer, vamos ficar cheios de coração apertado, mágoa. Isso não é legal, não é isso que Jesus pede para nós. Então, percebemos que erramos, vamos lá consertar. Então, a culpa que nós queremos nos referir
é essa, é no sentido de crescimento, é no sentido de não deixar-nos parados. Precisamos estar em movimento o tempo todo. E também, no lar, nós não precisamos manter o controle de tudo. Nós não vamos conseguir. Sabe, se a janta sai sempre às 8 da noite, e aquele dia deu algum problema, e a janta saiu 8h30, saiu às 9 da noite, nós vamos fazer uma briga danada. Vamos cobrar da esposa, ou cobrar de quem é o responsável pela nossa janta. Olha, gente, coisas tão pequenas, não é? Que nós podemos deixar, que nós podemos relevar. Então, nós precisamos identificar esses pequenos suicidiozinhos na vida em família. Precisamos fazer vistas grossas. Porque se nós ficarmos pontuando tudo, colocando todos os pingos nos is, vamos nos tornar criaturas bem desagradáveis. Vamos tornar a vida em família muito difícil. Mais do que ela já é em alguns momentos. Então vamos saber a hora de silenciar, a hora de calar, a hora de falar também, que é muito importante. E a abnegação. A abnegação é o desprendimento do nosso interesse próprio. Difícil, não é? Abrir mão das nossas ideias, abrir mão do meu ponto de vista, mas nós precisamos deste exercício dentro do lar. E a tolerância. Tolerância também. Nós precisamos parar de controlar, parar de tentar mudar aquilo que nós não vamos conseguir. Então, nós temos um familiar que tem um jeito, que tem um hábito, já o conhecemos há 50, 60 anos, e aí nós vamos querer mudar. Então, o familiar lava a louça, põe o escorredor ali. Aí eu quero que o escorredor fique ali. Aí sai uma briga, e eu quero impor que ali, daquele lado, é melhor do que o outro. Coisas tão pequenas. Estou falando do exemplo em família, mas quero dizer, um familiar mais explosivo, que explode, que não tem paciência. A criatura já tem 50, 60 anos, eu vou conseguir entrar no mundo da pessoa e fazê-la mais paciente? Ela precisa querer, não é? Então vamos aprender a parar de combater o que não podemos mudar. Pedir a Deus esta sabedoria, sabe? De parar, de dar corda numa coisa que não vai ter futuro, que eu não vou conseguir, que está além do meu controle. Isso também traz muita, muita paz de espírito para nós. E saber ouvir. Nós temos 2 ouvidos, não é? Por que será? Mas nós falamos como se tivéssemos 2 bocas e escutamos como se tivéssemos um ouvido. E falamos, e falamos, e falamos. Então, o exercício em família é ouvir também. Demonstrar interesse na vida do outro. Saber como foi o seu dia. Entrar no mundo do outro, entrar em contato com a outra pessoa que mora conosco. Ela não é um extraterrestre, não. Ela mora conosco. Ela também tem medo, tem dúvidas, tem inseguranças. Tem um mundo dentro dela também, que muitas vezes reage de forma agressiva, às vezes não nos compreende, nós também às vezes não compreendemos. Então é parar. Deixa eu tentar ver quem é essa pessoa. Deixa eu tentar conhecer melhor. Nós vamos nos aproximando, sobretudo dos familiares, de mais difícil trato, de dificuldade, onde não conseguimos, as ideias entram em choque o tempo todo. As palavras e os pensamentos é muito importante dentro do lar. O que nós falamos para o familiar, o peso das palavras, os pensamentos que emitimos. Muitas vezes não falamos, não verbalizamos. Mas um pensamento, ele queima, não queima? Às vezes nós não falamos nada, mas nós lançamos um olhar e temos um pensamento que muitas vezes destrói o nosso familiar.
E Chico Xavier, ele tem um conselho belíssimo. Claro, tem momentos na vida em família que nós precisamos tratar de assuntos um pouco indesejáveis, um pouco chatos. E Chico Xavier diz para que colocamos açúcar nas palavras. Então, essa doçura que falta muitas vezes. Essa doçura no trato em família. Então, é muito oportuno para nós. Sabe, essa doçura, o açúcar mesmo, o mel nos nossos lábios. Que às vezes o corre-corre do dia a dia, né, a nossa agitação, nós esquecemos aí de como tratar os nossos familiares. E o diálogo, investir muito no diálogo, o elogio. Quem hoje aqui, gente, fez um elogio para algum familiar? Alguém pode? Não precisa contar, só levantar a mão. Alguém fez? Fez? Olha que bom. Mas você vê, de tantas pessoas que nós estamos aqui, é raro o elogio. Nós não fazemos. Mas agora a crítica, meu Deus do céu. Eu nem vou perguntar, viu, meu irmão? Eu nem vou perguntar. Então vamos investir nisso, sabe? Ressaltar o lado positivo, olhar o lado bom que o outro tem, fazer um elogio para o outro. Isso faz um bem tremendo. Os nossos ouvidos gostam de ouvir, não gostam? Não é gostoso um elogio? Um bilhete inesperado, um telefonema no decorrer do dia, para o nosso pai, para a mãe, para os nossos filhos, marido, esposa. Isso vai dando um toque, um encanto para o relacionamento. Sai daquela rotina, sai daquela mesmice de só cobrança, conta para pagar. Gente, nós somos só isso? Conta para pagar, supermercado, água, luz, telefone. Nós somos só isso? A vida em família se resume nisso? Não, claro que não. Resume-se em muito mais coisas. Mas depende da nossa vontade, do nosso querer íntimo em melhorar mesmo esse trato, esse relacionamento com os nossos familiares. Evitar discussões, vícios. Às vezes nós falamos, não é? E vamos falando, e vamos comentando. O vizinho, você não sabe. Cuidado com isso dentro do lar. Não precisamos ser videntes, nem consultar nenhuma cartomante que existe, não é? Para saber que tipo de companhia eu tenho dentro da minha casa. Basta saber o que eu estou cultivando dentro do meu lar. Então, desde das palavras, dos pensamentos, os programas de TV, rádio. Nós temos a programação de rádio, algumas rádios espíritas, a da própria casa, a Rádio Boa Nova, acredito que todos conheçam, também tem excelentes programações. CDs de palestras, de música, como nós vimos aqui, o que fica passando para nós. Tanta coisa boa para nós. Precisamos aproveitar, inundar a nossa casa de amor. Abrir as portas mesmo. Porque aí a energia do lar, ela se renova, fica mais gostosa. Todo o ar da casa é renovado. Flores. Sabe, escolher um cantinho da nossa casa e semanalmente colocar flores. Muito, muito bacana. Arrumação de móveis. A mulherada gosta, não é? E vira o móvel, e vira a cama, vira o guarda-roupa. E, estou numa casa nova. É isso, gente. Podemos fazer da nossa casa, cada dia, uma casa diferente. Então, podemos investir nisso. Janelas abertas, gente. Abram as janelas. Deixe o ar entrar, o ar circular. Deixe o sol entrar, claridade. Isso renova as energias. Nós vamos favorecendo o campo para a espiritualidade amiga atuar. Nós temos um caso que nós queremos dividir com vocês como exemplo. Lá do Grupo Esperança, ao qual eu faço parte, nós temos um trabalho com moradores de rua. Nós falamos nossos irmãos, né, em situação de rua. E uma certa feita nós saímos para esse trabalho, um grupo singelo, mas com muita vontade aí em ajudar. Aí nós saímos e fazemos o nosso trajeto normal. E chegou num determinado ponto, fazemos nas imediações da Zona Leste também. Radial Leste, por ali. Vila Matilde, aí nós vamos vindo.
E aí nós estávamos ali nas imediações do metrô Carrão. E aí nós estávamos acostumados com um grupo que ficava sempre de um lado da avenida. E aí tem o viaduto, então passa por baixo, né, do metrô Carrão. Aí nós falamos, nossa, aí localizamos eles do outro lado da avenida. Aí nós fomos até lá, atravessamos e falamos, nossa, vocês mudaram, cumprimentamos, né? Nossa, vocês mudaram, mas vocês estavam sempre ali, o que houve? Aí um deles comentou, ah, mas ali, não sei, ali tava esquisito, ninguém conseguia dormir direito, todo mundo com insônia, uma energia esquisita, nós estávamos brigando muito, se desentendendo sem motivo. E aí nós resolvemos mudar, atravessamos a rua, pegamos todos os nossos pertences e fomos para o outro lado. Sentimos uma coisa tão boa, todo mundo conseguiu dormir, parece que renovou tudo. E olha, gente, parece bobagem, não é? Eles trocaram o mesmo canto, mas só trocaram de... Então eles também sentiram isso. Imagina eles que estão, né, ao relento, perdão, sentiram essa diferença. Imagina o quão para nós é grandiosa essa mudança, que temos um teto, que temos todas essas ferramentas que podemos usar em nosso favor dentro da nossa casa. Não é? Então nós costumamos contar esse exemplo porque marcou muito. E eles também sentiram essa necessidade. E aqui tá... Eles comentaram, essa energia aqui não está boa não, aqui não... melhor a gente atravessar. E disse que atravessaram e tudo melhorou ali, eles sentiram a diferença. Então, igualmente dentro da nossa casa. É renovar, é trocar, é mudar mesmo. É muito bacana isso. Os espíritos, eles colaboram, eles estão fazendo, né? Tudo que nós pedimos é analisado, né, pelo plano espiritual. Eles estão colaborando, mas nós precisamos fazer a nossa parte. E é isso que nós queremos chamar a atenção nessa noite. Nós precisamos fazer a nossa parte. Sobretudo em família. Nós não passamos boa parte lá com a nossa família. Então é isso que nós queremos ressaltar, passar para vocês a importância disto. Fazer do lar um local de alegria, de bom humor. Sabe, gente, de tudo que nós temos caminhado, né, nós vamos vivendo, adquirindo dia a dia experiência. E divido com vocês isso. O nosso maior inimigo é a falta de bom humor, falta de alegria, o sorriso no rosto, um bom olhar a tudo que nos acontece, sobretudo conosco, bom olhar e com o nosso familiar. Então não se leve tão a sério. Nós vamos errar, nós vamos cair. E nesta busca desenfreada de perfeição, nós vamos ficando frios. Pessoas, sabe, às vezes de difícil trato. Se o nosso familiar, nós não falamos, aquele ali é ovelha negra, nós não falamos assim? Nós também temos algo indesejável dentro de nós. Não são só eles. Nós agimos como se fossem só eles. Mas eles também toleram a gente. Então vamos aceitar, vamos tolerar mais. Vamos ter paciência. A vida em família é um exercício constante de paciência. Sabe? De saber ceder. De saber... Uma outra dica muito, muito importante. Nessa ânsia de falar. Vamos dar a nossa opinião quando pedirem. E na maioria das vezes não pediram a nossa opinião. E nós estamos lá, mas se eu fosse você... Então, mas se eu fosse você... Então, mas você não é. Então, vamos abrir a boca quando pedirem o nosso concurso. Podemos ouvir, não é? Tomar uma invertida. Eu pedi sua ajuda? Eu pedi sua opinião? Claro que se observarmos um familiar em dificuldade, não é? Nós não vamos virar as costas. Mas todo mundo sabe falar, sabe se comunicar, sabe pedir ajuda.
Então precisamos também dosar isso, a hora de falar e a hora de silenciar. Uma outra coisa também que nós falamos bastante é o exercício do perdão dentro de casa. Nós observamos atritos em família que perduram por 50 anos, rompimentos aí de anos, décadas e décadas. Sabemos nós, espíritas, séculos e séculos. Então vamos aplicar esse perdão. Agora é a hora. Agora é a hora de liquidar a fatura. Sabe que nem fatura de cartão de crédito? A gente pode, eu vou pagar o mínimo. Vou pagar. Não, vamos pagar tudo, vamos quitar isso, vamos zerar isso. O que acontece se nós não pagamos a fatura? Vai virando o quê, gente? Juros, juros, e vira o quê? Uma bola de neve, como nós falamos, não é? Então nós podemos quitar aqui. Aquele parente difícil, aquela pessoa que nos incomoda, nós vamos empurrando, como nós falamos. Vamos empurrando com a barriga, vamos levando, até quando? Sinto muito, nós vamos reencarnar de novo com esse espírito, enquanto não fizermos a tarefa que nos compete. Então, por isso que nós falamos do perdão, sobretudo em família. É salutar, é curativo. Como nós falamos, essas brigas ficam anos e anos perdurando. Filhos que não conversam com pais. Pais que não perdoam filhos. Isso é só um exemplo. E até quando nós vamos levar isso? A qualquer momento nós podemos ser chamados, não é? Nós não sabemos quanto tempo nós temos aqui na Terra. E como nós vamos partir? Com a mala do nosso coração cheia do quê? Pesos, não é? Inúteis, estéreis. Vamos acordar no mundo espiritual diferente? Se eu sou totalmente intransigente, intolerante, o famoso nariz em pé que nós falamos, não é? O desencarne, vai mudar o desencarne? Eu vou acordar, nossa, um ser de luz, um ser superior? Vamos acordar os mesmos, não é? É só uma troca de morada. Então, a todos os instantes, Jesus nos remete a essa proposta de melhora, dia a dia. E nós falamos do perdão com insistência, porque nós temos todo o direito de não perdoar. Todo o direito. Mas também podemos fazer a escolha de perdoar, ou então, meus amigos, de resolver essa situação de mágoa, ressentimento, culpa, nas mãos de um bisturi, nas mãos de um médico. Sendo cirurgiado, sendo operado, tendo diversas doenças. E não sabemos se temos mais uma chance. Então, olha que proposta maravilhosa essa do perdão. É o amor em ação. A pessoa que você mais ama é a pessoa que você mais vai perdoar. Porque o amor e o perdão, eles caminham lado a lado. Mas é uma escolha nossa, nós que precisamos abrir mão aí dos nossos caprichos, dos nossos desejos, das nossas manias. Gente, como nós temos manias, não é? E tem que ser assim, tem que ser assim. Nossa, que loucura que é isso. E aí o familiar tem que ser a moldura nossa, não é? Tem que ser igualzinho, perfeitinho, se encaixar naquele molde que nós criamos. Que para o nosso familiar pode ficar apertado, é que nem uma roupa, não é? Serve para eu vestir a roupa, mas no familiar fica apertado, não dá, ele não gosta, aperta. Então é isso, é deixar cada um viver a sua vida, deixar cada um ser como deve ser. E falando sobre convivência em família, né, nós queremos deixar para vocês, sugerir a leitura do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 14 todinho, gente.
honrai o vosso pai, honrai a vossa mãe. Então ali tem capítulos grandiosos, itens grandiosos para nós. Parentesco corporal, parentesco espiritual, laços de família. Então, o capítulo 14 todinho, para nós recordarmos, para que possamos cada vez mais. O capítulo 14 também fala de amparar e assistir os pais na velhice. Como estamos tratando os nossos pais, se ainda o temos aqui conosco ao nosso lado? É um capítulo riquíssimo para a convivência em família. Então, o capítulo 14, nós queremos deixar para vocês nesta noite, durante a semana, quando vocês tiverem um tempinho, ler o capítulo, vai lendo um item a cada dia, ou se tiver mais tempo, vai lendo, é um capítulo valioso para nós, que queremos e podemos melhorar aí a vida em família. E também mais uma recomendação de leitura, um livro que chama Com os Olhos do Coração, do nosso irmão e amigo José Carlos de Luca, onde ele vai ali ressaltar os segredos de um bom convívio em família. Então chama Com os Olhos do Coração. Queremos deixar também essa leitura para vocês, que vai ser de grande valia e que vai ajudar bastante mesmo. E a oração dentro do lar. Nós fazemos oração? Quem faz oração todos os dias em casa? Olha que beleza. Claro que não dá, né? Seria bom fazer as orações com mais frequência, mas sobretudo uma quando nós acordamos e uma quando nós nos deitamos. É nosso dever, não é? Ao se levantar, pedir a proteção diária, não é? Ao deitar, agradecer o dia que tivemos, pedir que durante o sono possamos ser levados a locais onde possamos ajudar, ou onde possamos nos melhorar, porque às vezes nós vamos ajudar, a maioria das vezes, e somos os mais ajudados, não é? Então, durante o sono, nós podemos também ser úteis. Então, a prece diária, ela é um guarda-chuva espiritual, uma proteção, algo que nos protege nos embates do dia a dia. Então, nós não vamos ficar imunes a qualquer... Não, vai acontecer uma coisa ali, uma coisa ou outra, algumas contrariedades, mas o impacto é bem menor, porque nós estamos protegidos, nós estamos amparados. Então, nós precisamos fortalecer esse laço de amizade com Deus. Mas não é só pedir, pedir, pedir. Precisamos lembrar de agradecer também. Agradecer a bênção do nosso emprego, a bênção da família, sim, por que não? Nós não concordamos em reencarnar com eles? E eles também não concordaram em reencarnar conosco? Agradecer a bendita oportunidade de aparar arestas, de poder ali liquidar essa fatura, quitar essa dívida. É uma tremenda oportunidade. Agradecer a Deus a perfeição do nosso corpo físico, o corpo mental, o campo mental, o espiritual. Agradecer as inúmeras bênçãos. Se nós pararmos para contar, elas são inúmeras. Mas às vezes nas turbulências, nas agitações do dia a dia, nós esquecemos de contar. Elas são imensas e são inúmeras. Então agradecer também tudo que recebemos. Ensinar a vida religiosa para nossas crianças. Não sei se vocês já viram, tem um livro do Maurício de Souza, todo ilustrado, chama Meu Pequeno Evangelho. Maurício de Souza, a Turma da Mônica, ele que faz os desenhos da Turma da Mônica. Uma sacada super inteligente de poder levar para as nossas crianças os ensinamentos de Jesus. Apontar, ensinar a vida religiosa dentro da nossa casa para as nossas crianças. As nossas crianças são o futuro aí, não é? Da nossa humanidade. Então nós precisamos apresentar para as crianças o Evangelho de Jesus. E fortalecer, como nós falamos, esses laços, de amor,
com Jesus. Percebe, gente? Nós vamos criando campo para a espiritualidade trabalhar em nós e dentro do nosso lar. Uma outra pergunta. Quem é que faz o evangelho no lar, em casa? Alguns não levantaram a mão. Ah, que triste. Mas sempre é tempo para fazer. Olha, está aí minha mãe que não deixa mentir. Demorei, fui muito resistente para fazer. E ela fazia sozinha, fervorosamente ali sozinha ela fazia. Então nós vamos convidar os familiares. Se o familiar, sabe, uma hora, sabe, vai insistindo, vai falando, olha, não quer fazer hoje, ó, semana que vem, vamos tocando eles, mais à vontade. Nós não vamos ficar dentro de casa, né, gente? Aqueles beatos, né, forçando. Não, o Espiritismo é a doutrina da livre consciência, né? Do livre arbítrio. Mas nós podemos convidar, falar para o marido, falar para o filho. Olha, vem conhecer, veja como é, não tem nada demais. Muitas pessoas têm medo, os nossos familiares têm medo. Vê o Evangelho aberto, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, vê aquela água que nós vamos magnetizar, fluidificar e falar, ai meu Deus, o que vai acontecer? Ai, as cadeiras vão sair rodando, ai, vai ser uma coisa assim. Os familiares têm medo. Então é convidar, gente, é uma coisa, né? Um passo nosso, um incentivo nosso de chamá-los. E os familiares têm medo. Eu falo porque eu tinha, por isso que eu conto para vocês, era medo. Então você vai evitando, ai, não quero saber disso, não quero saber disso. E uma hora nós somos forçados para a nossa evolução a participar. Então o Evangelho no lar, ele une os familiares. O Evangelho no lar, nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra que nós estudamos. Cada semana um capítulo diferente. E nós vamos compreender melhor os ensinamentos de Jesus. Isso em família. Nós vamos estudando, aprendendo. Cada um tem um olhar diferente sobre as passagens de Jesus. É muito gostoso. E a nossa casa ganha essa proteção espiritual, essa cúpula protetora. As defesas do nosso lar ficam mais fortes. Existem pessoas, gente, que fazem diariamente. O culto do Evangelho no lar, a proposta dele é semanal, não é? Um dia e um horário nós escolhemos. Mas existem pessoas que fazem, se sentem tão bem, gostam tanto, que fazem diariamente. Não há contraindicação. Quanto mais, melhor. Então, quem não faz, procura fazer. Procura conhecer. A casa, né? Qualquer um dos trabalhadores pode tirar dúvidas da nossa mesmo, de como fazer, de como elaborar. Ai, não sei direito. Os próprios trabalhadores da casa podem nos orientar a respeito. Junto com o Evangelho, segundo o Espiritismo, nós podemos fazer leituras complementares. Nós indicamos o sinal verde, André Luiz, por Chico Xavier. Leituras curtinhas também, voltadas com assuntos da família. Um livro também de Carlos Bacelli, pelo Espírito Irmão José, chama Teu Lar. Não sei se conhecem. Também é um complemento, sabe? Para ficar mais suave a leitura depois do Evangelho. Teu Lar também, de Carlos Bacelli, nós recomendamos. Então, o que nós queremos deixar nessa noite para vocês é essa reflexão. Como está a nossa vida em família? O que depende fazer, né? Onde eu posso melhorar? Onde eu posso deixar a convivência em família mais prazerosa? Quando nós falamos do diálogo, né, ouvir o outro, escutar, a importância do elogio, do diálogo. Rubem Alves, ele fala, em uma de suas falas, que o amor nasce na escuta. E ele finaliza dizendo que o amor morre na não escuta. Então vamos emprestar mais os nossos ouvidos. Muitas vezes nós ficamos assim, querendo ajudar outras pessoas. Claro, é válido sim, ajudamos em tudo quanto é canto. E às vezes
não conseguimos perceber dentro do lar um familiar ali pedindo socorro. Então vamos ouvir, vamos nos interessar. Sempre há o que fazer. Então a nossa proposta da noite não é uma punição, algo que seja chato. Não, não. É uma reflexão para cada um de nós. O que nós podemos fazer para melhorar esta célula? Né? Nós somos da família de Jesus, não somos? Cada lar é um pedacinho da família de Jesus. Então, nós vamos convidar Jesus para entrar no nosso lar. Fazendo o evangelho no lar, como nós sugerimos. Vamos abrir as portas para Jesus entrar? E como nós vamos apresentar o nosso lar para Jesus? Cheio de brigas, discussões, coisas tão pequenas como nós falamos? Ou nós vamos apresentar, olha, Jesus, é um lar em construção. Olha, não está bom aqui. Sabe igual uma reforma, quando nós estamos reformando uma casa? Então tem buracos, não tem, gente? Tem buracos, tem pedregulhos, tem umas coisas chatas. O nosso lar é assim. Uma construção diária. Nós também somos seres em construção. Então, que nós possamos convidar Jesus para entrar em nossa casa, fazer parte da nossa morada, mas que possamos aí, né, mostrar, olha, fizemos isso, né, fizemos a nossa parte, olha, Jesus, não está bom aqui, né, tem um remendo aqui, um remendo ali, nós estamos tentando acertar, mas é tarefa nossa. Então, que a gente lembre sempre disso. Vamos pedir, claro, temos todo o direito, mas precisamos arregaçar as mangas e fazer também aí a nossa parte. Então, que cada um de nós aqui nessa noite, né, assuma esse papel de ser um ponto de luz dentro da sua casa, dentro do seu lar. A espiritualidade amiga, às vezes, não encontra recursos nos nossos familiares. Então, nós somos esse ponto de luz. Nós fazemos essa conexão com o plano espiritual, para que o nosso lar seja mais iluminado, seja uma casa de amor, seja um local de fraternidade. Então, sejamos nós esse ponto de luz plantado lá, esta sementinha dentro da nossa casa. E nós vamos contagiar todos que moram conosco. Podemos observar uma discussão, uma briga, não é assim? Quando nós fomentamos a briga, ela não alastra e todo mundo fica com os ânimos, não é? Aflorados. É a mesma coisa quando nós implantamos o amor. O familiar pode até falar, nossa, mas ela está estranha, nossa, mas ele é diferente, nossa, mas está lendo o livro, nossa, mas está... Pode até estranhar, mas depois eles vão perceber, são contagiados pelo nosso bom exemplo. Então, que o nosso lar, a nossa casa, seja isso, essa instituição de amor, conforme Jesus pede de cada um de nós. Então, meus amigos, este é o nosso recado da noite, que possamos levar. Claro, peneirar tudo que ouvimos, mas lembrar sempre de fazer a nossa parte, né? Haja paz na terra, mas que comece em mim. Precisa começar em nós. Nós precisamos fazer a paz dentro da nossa casa, com as nossas atitudes, né? Com as nossas mudanças. Não importa que o outro não viu, eu estou fazendo a minha parte. A cada um, nós vamos dar, cada um vai dar conta do que fez enquanto esta convivência em família. Então, que possamos fazer a nossa parte. Sempre há o que melhorar. Então, essa é a nossa proposta da noite. Deixo o meu abraço carinhoso a todos. Uma boa noite, fiquem com Deus.